Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência trabalhando para a gringa após mais de 2 anos. Então eu vou completar 3 anos trabalhando para a gringa esse ano. Então já fazendo uns 2 anos e meio mais ou menos que eu estou trabalhando. Então eu vou comentar um pouco sobre como tem sido a experiência, o que eu tenho achado, quais são as diferenças, coisas boas, coisas negativas, coisas maravilhosas, coisas péssimas, coisas ruins e por aí vai. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Um recado muito importante antes da gente partir para o vídeo, é bem rapidinho, eu prometo. Eu estou criando uma plataforma de cursos particular minha, então se você tem interesse em fazer cursos meus, aqui da descrição do vídeo e também pinado o primeiro canal aqui no vídeo com um formulário, né, do Typeform, para que você preencha se você tem interesse nessa plataforma de curso particular minha. Então eu vou pedir seu e-mail, o seu e-mail, seu nome, algumas informações bem rápido, umas 4, 5 perguntas no máximo, para ser bem direto, para que eu consiga entrar em contato com vocês no futuro quando a plataforma estiver pronta. Ela está quase pronta, estou testando ela, né, tem alguns conteúdos que eu já tenho para gravar. Então se você tem interesse, eu vou deixar aqui no primeiro canal, no primeiro comentário pinado, o link do formulário para você demonstrar interesse. E além disso, também estou abrindo mentorias para pessoas Senior Plus. Então, estou criando uma mentoria que é a Jornada Senior Plus, onde eu vou ajudar pessoas a dar o próximo passo, né, no nível do Senior, seja Tech Lead, especialista, Staff, Principal. Então, eu vou criar uma mentoria para Senior Plus, né, a mentoria do Senior Plus. Também vou deixar aqui no primeiro canal o link lá da mentoria. Se você tem interesse, clica lá, envia lá para mim saber como eu vou organizar certinho, quantas pessoas demonstrarem interesse. E além disso, eu também vou ter uma última mentoria que eu tô abrindo vaga, que é para a gringa, né? Então eu vou ajudar pessoas a encontrar um trabalho na gringa. Então se você tem interesse em sair do Brasil, começar a ganhar em outras moedas estrangeiras, dólar, euro e coisas do tipo, também vou deixar aqui no primeiro comentário pinado um formulário para você demonstrar interesse. E aí, conforme eu organizar tudo isso, eu vou entrar em contato com vocês, seja para a plataforma de curso, seja para a mentoria Senior Plus ou para a mentoria Trampo na Gringa. Fechou? Então vamos lá pro vídeo agora. Bom, então a minha experiência nesses 2 anos, tem várias coisas que a gente pode discutir, mas começando da maior dúvida talvez que vocês tenham, né, e talvez do maior medo que eu vejo da galera, que a galera tem mais receio, que as pessoas ficam mais com um pé atrás, é ali na parte do inglês. Então o inglês é 100% adaptável, gente. Então, claro que no começo existe uma curva não de aprendizado, mas uma curva de se acostumar com a linguagem, com o idioma. Então, rampar ali no inglês. Então, por exemplo, a minha primeira reunião que eu entrei, eu não entendia 50% do que a pessoa estava falando, a pessoa falava muito rápido, com sotaque acelerado. Então eu ficava um pouco nervoso, era complicado. Mas conforme o tempo foi passando, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e infinidades de reuniões, hoje em dia pode ser o sotaque que for, pode ser o acento que for, pode ser a velocidade que for, eu consigo entender tranquilamente. Hoje já consigo estar em uma reunião ouvindo e fazendo outras coisas paralelas. Então é claro que também teve muito treino, coisas que me ajudaram muito, podcast em inglês. Então, até hoje eu ouço muito podcast em inglês, e também eu sempre assistia vídeo no YouTube ou podcasts com a velocidade dobrada. Então eu colocava em inglês e colocava em 2x para me ficar acostumado com aquela velocidade de speaking. E aí quando eu chegava no trabalho, parecia que a pessoa estava falando devagar. Mas toda uma questão de podcast, de consumir, você precisa trazer o inglês para sua vida. Então, seu celular, seu videogame, tudo que você vai fazer, consuma inglês, ouça inglês, leia inglês, escreva inglês, faça tudo em inglês para você se acostumar com mais velocidade ali na linguagem. E não fique preocupado ou preocupada com julgamentos e coisas assim. Então as pessoas, elas não vão te julgar pela gramática que você falou errado. Então eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com o tempo verbal, e eu sei disso. Então tem várias vezes que eu misturo presente com passado, presente contínuo, presente perfeito com presente, com passado, isso, aquilo. Então é normal, é natural, as pessoas não esperam que a gente saiba tudo isso. Então, nunca tente querer falar igual uma pessoa nativa, porque isso nunca vai acontecer. Você pode mudar os Estados Unidos hoje, você pode ficar lá 30 anos, você não vai falar igual uma pessoa nativa. Por quê? Porque cada linguagem tem os seus vícios, cada linguagem tem os seus costumes, tem as suas manias, né? A gente não nasceu do zero falando inglês, a gente não nasceu do zero aprendendo aquela linguagem, a gente nasceu ouvindo e vivendo com o português. Então isso criou vícios na nossa cabeça que estão ali enraizados. Então não se preocupe em querer falar igual ou coisas assim. Se preocupe em falar com calma,
com uma boa pronúncia, com um bom acento. Então no começo eu queria falar igual eu falo em português, eu sou acelerado, eu falo mais rápido. E acabava que às vezes eu travava um pouco, ficava enrolado, travava a língua ali com as palavras, né? Então hoje em dia eu acabo falando mais tranquilo, falando mais devagar, mais desacelerado, com mais zen, vamos dizer assim. Daí eu tento focar muito ali na parte de sotaque, na parte de acento e na parte de pronúncia. Então é algo que é muito importante no dia a dia. Mas assim, as pessoas não vão te julgar de forma alguma, a não ser que você está numa empresa com uma cultura ruim, uma cultura que não é muito boa, que já não tenha esse ambiente seguro, esse ambiente agradável para se fazer parte, né? Mas do contrário, as pessoas não vão te julgar, elas vão entender. Se você perguntar para a pessoa repetir, ela vai repetir. Se você falar para ela falar mais devagar, ela vai falar mais devagar. Tem de tudo um pouco, e às vezes até eles mesmos eles se enroscam entre eles, né? E uma coisa que eu achava que me pegava um pouco às vezes era que, às vezes, algumas reuniões com algumas pessoas que eu conversava, ela repetia o que eu falava. Então, por exemplo, a gente estava conversando, ela falava, então, o que você está querendo dizer é isso, isso e isso? Eu falava, sim, é isso. E aí no começo eu fiquei um pouco encanado, porque eu falava assim, caraca, será que ela não está entendendo? Será que o meu inglês não está bom? Será que eu não estou conseguindo me expressar, me comunicar? Mas é que a pessoa é assim. Então, tome muito cuidado com o perfil de cada pessoa, o tipo de cada pessoa, a forma de cada empresa trabalhar também. Porque às vezes a gente acaba trazendo pra gente uma culpa, uma dor que nem sequer existe, né? Então isso é muito importante também. Então, na parte do inglês, na parte do idioma, fica tranquilo, vai de boa, vai suave, vai tranquila, que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, tudo tem seu ritmo, e ninguém vai te julgar por alguma gramática errada, alguma pronúncia não tão perfeita, pronúncia errada. As pessoas vão entender, as pessoas vão ouvir e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, sem problemas quanto a isso. Na parte de tecnologia, que é uma outra coisa que a gente pega bastante, que a gente tem aquela imagem de que as pessoas mais fodas tecnicamente são gringas, são americanas, estão para fora do Brasil. E entenda que em todo lugar tem de tudo, gente. Então, em todo lugar vai ter pessoas extraordinárias, vai ter pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, pessoas medianas, pessoas devagar, pessoas com dificuldade, pessoas abaixo da média, pessoas acima da média. Então, em todo lugar vai ter de tudo, né? Existem todas as pessoas em todos os lugares, principalmente quando você sai para o mundo, né? Aí a diversidade ela é ainda maior, né? A variedade de perfis, de tipos de pessoas. Mas sim, né, na minha experiência, na minha opinião, a régua gringa ela é muito mais alta do que no Brasil. Por quê? Porque coisas que no Brasil hoje são diferenciais, que diferenciam a pessoa tecnicamente falando, para fora é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Então aqui no Brasil, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista para staff engineer, por exemplo, se você já souber um pouco de estrutura de dados, algoritmo, design pattern, solid, um mínimo de arquitetura, já era, entendeu? 80%, 90% do caminho já está andado, já está feito. Agora, para fora não, para fora eles vão realmente pegar pelo em ovo, pingo nos is, sabe? Então, a régua é sim, na minha opinião, na minha experiência que eu tive nos meus trabalhos até hoje, a régua para fora ela é muito mais alta, ela é bem mais alta, a exigência técnica ela é muito mais alta, e não só isso, é a questão de performance e velocidade também. Então, para fora do Brasil, você vai ver pessoas que, tipo, em um dia de trabalho, elas fazem um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de código, um monte de PR, e realmente é um pouco diferente mesmo. E além disso, eu também senti que todo mundo sabe tecnologia. Então, você vai conversar com a galera de vendas, eles sabem de tecnologia, eles sabem explicar para o cliente a diferença de React Native com Flutter. A galera de marketing, eles sabem qual tecnologia que eles têm que publicar no blog, qual tecnologia está em hype, por quê. O CEO, o CTO, todas as reuniões de tecnologia, a galera se ajuda muito, compartilha muito sobre tecnologia, então isso é uma diferença. O open source é algo muito forte para fora do Brasil. Então eu sinto que as empresas elas apoiam e suportam muito o open source, elas gostam, elas veem muito valor no open source. E na parte de pessoas, como eu comentei, tem de tudo. Então sim, eu já trabalhei com pessoas extraordinárias, muito, 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 muito boas, muito acima da média, né? Então principals engineers, staff engineers, e também já trabalhei com pessoas que eram muito devagar, que entregavam muito pouco, tinha muita dificuldade.
não tinha tanto tato para coisa, vamos dizer assim. Então eu tinha que pegar na mão, ajudar um pouco mais, parear mais, detalhar mais, explicar mais, desenhar mais. Então, assim, tem de tudo. Mas normalmente as pessoas elas vão ser também elas vão ter um conhecimento técnico, uma performance técnica e habilidades técnicas muito, muito altas, comparado com o Brasil. Além disso, a parte de soft skills, né? Então, para fora do Brasil, não tem muito aquele calor brasileiro de você entrar numa reunião, ficar de papinho, ficar trocando ideia, ficar de conversinha, tipo, por 5, 10 minutos para começar a reunião. Então, a galera para fora do Brasil é objetiva. Tipo, entrou na reunião, 2 minutos começa. A reunião era 1 hora, a gente terminou em 30 minutos, tchau. 30 minutos de volta para cada um. E além de, né, não tem o que eles chamam de small talk, que é essas conversas que a gente tem aqui no Brasil. E além disso, eles são muito objetivos, mas é que elas são assim. Então, se tu fez uma coisa que não era para ter feito, eles vão falar, ponto, acabou. Eles são diretos, eles são mais duros, às vezes, com os feedbacks, porque é o jeito deles, é uma questão de objetividade, não é grosseria, não é falta de educação, falta de respeito, nada disso jamais, mas eles são muito mais diretos, mais objetivos. Então é uma outra diferença que eu senti bastante. Além disso, a questão de reuniões. A galera gringa, elas estão anos-luz à nossa frente, então só tem a reunião que realmente precisa, que realmente é necessária. Não tem esse monte de reunião que tem no Brasil, para a empresa inteira, para todo mundo, não sei o que lá. Não, é só reunião que realmente precisa, no tempo que precisa, na hora que precisa. Começou 1 minuto, faz a reunião, acabou, tchau todo mundo. Então isso é muito bom. A questão de trabalho remoto, a questão de como trabalhar remoto, é uma diferença absurda também. Documentação, a preparação para trabalhar remoto, a forma de trabalhar remoto, a forma de conduzir. E isso é muito importante porque nós estamos em time zones diferentes. Então pode ser que para mim aqui é 10 horas da noite, pode ser que para alguém no meu trabalho hoje, agora, a pessoa está trabalhando ainda. Porque ela ainda deve ser 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. Então, eles são muito críticos, extremamente críticos com documentação, com as coisas escritas, detalhadas, bonitinho, nos mínimos detalhes, porque nem todo mundo vai estar disponível todas as horas. Na parte de organização, assim, é muito parecido com o Brasil. Então, Scrum, metodologia ágeis, deles, que eles chamam de stand-ups, plannings, retros, reviews. O que muda é que alguma empresa, algum time vai fazer diferente, mas o como fazer, o que fazer é a mesma coisa que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil mesmo. Para a parte de organização, de time, às vezes não vai ter sprint, às vezes tem Kanban, às vezes não tem retro, às vezes não tem review. Mas em geral, se tiver, é extremamente igual, muito parecido com o que a gente faz por aqui. E em geral, mas são essas as minhas opiniões, são essas coisas que eu lembrei agora para falar 8 horas da noite. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa específica, comente aqui no canal, comente aqui no vídeo. Eu vou responder, né? Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa que vocês têm interesse, curiosidade de saber. Mas eu acho que essa dá uma geral, uma overview muito boa sobre como é trabalhar para fora. E reforçando isso na minha experiência, no que eu tenho vivido, na minha vivência, porque como eu falei, tem de tudo em todo lugar do mundo. E na minha experiência, no que eu vivi, no que eu vivenciei, são essas opiniões que eu tenho formado até o momento. Mas a pessoa falou diferente, tal vídeo falou diferente, tal pessoa discordou, tal pessoa falou isso, aquilo. Sem problema, tá tudo bem, ela teve uma experiência diferente, ou ela viveu, ou ela vive coisas diferentes do que eu vivo. Então, o ponto principal é essas são as minhas experiências baseadas nesses 2 anos e meio que eu estou trabalhando para a gringa. Se você gostou, deixe seu like, isso aqui é muito importante aqui pro canal, para mim continuar trazendo mais e mais vídeos para vocês. Se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades que são publicadas todas as segunda-feiras às 11 horas da manhã. E como de costume, se tudo ocorreu como planejado, como esperado, a gente se vê na próxima segunda às 11 horas da manhã. Boa semana e tchau!